Quero que você abra a sua Bíblia e apenas acompanhe a leitura que eu vou fazer agora em duas porções que se encontram no mesmo livro de Apocalipse, sendo que o primeiro é Apocalipse 21, do verso 9 ao verso 14, e o segundo é Apocalipse 22, do verso 1 ao verso 5. Apenas acompanhe a leitura nessa noite. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, e da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ainda continuando a leitura em Apocalipse 22, do verso 1 ao verso 5. E diz: e mostrou-me o rio puro da água da vida, clara como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra ninguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. A igreja diga: curve as suas cabeças. Pai querido, Tu já colocaste, Senhor, no nosso coração uma palavra, mas eu sei que Tu és um Deus que se revela através da Tua palavra. Que esta noite, Pai, seja uma noite de transformação, que possamos sair daqui compreendendo, Senhor, qual é o nosso verdadeiro lar, qual é o nosso destino, aonde e para onde estamos caminhando. Venha se revelar, Senhor, através da Tua palavra, na vida de cada irmão e de cada irmã que estão aqui nesta noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Lar, uma palavra tão pequena, mas que traz tanto significado. Muitas vezes nós não conseguimos compreender a amplitude e a importância da palavra lar. Na sociedade que vivemos hoje em dia, o que podemos ver são lares desestruturados. São lares que muitas vezes o que reina dentro é a gritaria, é a violência, é o pecado, é o problema. E não se tornam verdadeiros lares, porque o verdadeiro lar é lugar de proteção, diga proteção, cuidado e amor. Muitas pessoas têm uma casa, um teto, mas não verdadeiramente têm um lar, porque principalmente faltam esses 3 itens dentro da sua casa. Dentro daquele ambiente, falta amor, falta proteção, falta cuidado. E quando nós falamos sobre o nosso verdadeiro lar, o que eu venho dizer para vocês nessa noite é que devemos entender que a nossa cidade celestial é o alvo da nossa caminhada, que se inicia no nosso novo nascimento, até o momento em que nós chegaremos nos portões celestiais e seremos recebidos por Jesus Cristo. Quantos podem dizer glória a Deus? Nós estamos aqui, mas o nosso lar não é aqui.
Os cristãos que têm o conhecimento pleno das verdades sagradas, das santas escrituras, sabem que o nosso destino não é aqui nessa terra. O seu destino não é ficar rico aqui nessa terra, não é ter uma mansão ou um carro. Tudo bem se você tiver, mas o seu destino não é esse. O seu destino é morar com o Senhor eternamente nos altos céus. Essa é a nossa realidade. Mas nós estamos cegos, por muitas vezes, às belezas deste mundo. E não é errado, como eu disse pela manhã. Coisa bonita quando a gente pega essa época do ano, o pessoal tudo postando o pôr do sol, não é? O pôr do sol do outono é tão lindo, aquela cor vermelha, né, do inverno, aquele laranja, quando o sol vai se pondo assim, o pessoal só tira. Tem gente que vai até para a praça para bater palma para o sol. Não é errado. Não é errado você ter uma casa linda, uma casa boa, um carro bom. Mas eu digo nessa noite para você, nada se compara à glória que nós iremos receber quando chegarmos no novo céu e na nova terra. E nós vivemos dias que o mundo rejeita. O mundo não quer ouvir, o mundo não quer saber dessa verdade, que é a verdade que existe sim um porvir, que existe sim a vida eterna, que a vida não se resume a você nascer, crescer, casar e aí morrer e depois disso acabou. Não, existe uma vida eterna, existe uma vida após esta vida, uma vida que está preparada para todo aquele, para toda aquela que perseverar e cuidar e buscar a salvação em Jesus Cristo. Quantos acreditam nisso? Diga glória a Deus. Nós não estamos aqui, meu irmão, por uma mera passagem, não. Nós estamos aqui porque Deus nos colocou aqui para nos aperfeiçoar até o grande dia que Ele venha buscar a sua igreja. E quantos querem participar do arrebatamento, dão glória a Deus bem alto aí. Mas o mundo rejeita essa mensagem. Nós estamos vivendo dias aí de eventos olímpicos. Está aí uma polêmica, que fizeram ali uma aberração ali na abertura dos Jogos Olímpicos, zombando de Jesus Cristo, zombando ali do ato da Santa Ceia. Mas irmãos, isso é de mal a pior, a vida é isso mesmo, o mundo jaz no maligno, nós não podemos esperar nada, porque a mensagem de Cristo, ela confronta o homem. Aquele que roubava não pode roubar mais, aquele que se prostituía não pode se prostituir mais, aquele que batia na esposa, a esposa que batia no marido, não pode mais haver violência, porque Jesus faz novas todas as coisas. Mas o mundo, quando é confrontado com a verdade do Evangelho, que exige transformação, que exige renúncia, eles não aceitam. Mas sem renúncia nós não poderemos entrar no novos céus e na nova terra, que é o nosso lar eterno. E as pessoas tentam afrontar, tentam denegrir, tentam de alguma maneira fazer com que aquilo seja uma chacota, uma zombaria. E muitas vezes até mesmo dentro da igreja, os tiktokers gospels aí, que fazem vergonha, muitas vezes zombando daquilo que é santo, profanando aquilo que é santo. Mas eu venho te dizer nessa noite, aquele que conhece a verdade, ele se firma na palavra de Deus. E vai chegar o dia que a trombeta vai tocar, e só aqueles que foram salvos irão ouvir os anjos tocando a trombeta. Quantos acreditam nisso? Dê um glória para Jesus. A nossa posição diante de tanta afronta, de tanta zombaria, de tanta perseguição, é fazer aquilo que Jesus fez: orar por aqueles que nos perseguem, abençoar aqueles que nos amaldiçoam e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é o nosso papel. Porque não adianta, meu irmão, muitas vezes nós estamos perdidos no caminho, achando que só porque frequentamos uma igreja nós somos salvos. Aquele que é salvo, ele dá fruto da salvação. Diga: aquele que é salvo dá fruto da salvação. Como assim, pastor William? Porque nós não somos salvos pelas obras. Não é porque você é bonitinho, porque você faz ali a cartilha, o que a cartilha diz bonitinho, que você vai ser salvo. Nós somos salvos através de quando reconhecemos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quantos acreditam? Digam amém. Não é porque você é bonitinho, não é porque você é bonitinha, não é porque você fala bem ou você fala mal. Não é não, meu irmão. Você é salvo através do sacrifício de Jesus Cristo. Você não é salvo pelas obras, como eu disse de manhã. Você não é salvo pelas suas boas obras, mas você é salvo para as boas obras. Quantos estão entendendo? Digam amém. Como assim, pastor? Aquele que é salvo,
verdadeiramente em Cristo Jesus, ele produz frutos de salvação. Então não adianta você ser fofoqueiro, maledicente, beberrão, prostituto, fazer tudo aquilo que o diabo oferece no mundo, e você fazer e falar: mas eu vou na igreja, eu sou salvo. Não. Porque o verdadeiro salvo produz frutos de salvação. Da mesma maneira, não adianta você ser bonitinho, bonitinha, fazer tudo certinho como diz a cartilha, mas você verdadeiramente não adora a Deus em espírito e em verdade. Você não produz frutos de salvação, porque no momento que aparece alguém para fazer a fofoca de alguém, você para ouvir e ainda acrescenta mais detalhes daquela fofoca. Aquele que é salvo, aquele que é salva, produz frutos de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. O salvo, ele não tem tempo para reclamar. Aquele que é salvo, aquele que sabe para onde está indo, não tem tempo, muitas vezes, para falar mal de alguém, porque ele sabe para onde ele está indo, ela sabe para onde ele está indo, ela sabe quem é o seu Senhor, ela sabe quem é o seu Salvador. E aí, muitas vezes, quando alguém vem contar alguma coisa de outra pessoa para você, quando você é salvo, você fala assim: não, parou aqui, vamos orar pela nossa irmã, vamos orar pelo nosso irmão. Aí começou a dar fruto de salvação. Por quê? Porque aquele que é salvo sabe que Jesus, ele é o Senhor que perdoa todos os pecados. E não é porque seu irmão pecou, não é porque seu irmão errou, que você vai acusá-lo. Na verdade, você tem que estender a sua mão e dizer: eu estou aqui para te ajudar, para a gente chegar junto lá no céu. Diga aí, seja profeta, a pessoa que está do seu lado, diga: meu irmão, eu quero chegar junto de você lá no céu. Nilson, eu quero chegar junto de você lá no céu. Diga para ele, diga para ela com ousadia, diga como profeta de Deus: eu quero chegar junto de você lá no céu. E esse dia está muito perto, porque tudo nos mostra que Cristo já volta. Como diz o louvor da harpa cristã: breve Jesus voltará. E muitas vezes nós nos seguimos, ficamos cegos das coisas deste mundo. Tem um outro louvor da harpa cristã que fala justamente isso, que é o hino de número 36, que diz assim: da linda pátria estou bem longe, cansado estou, eu tenho de Jesus saudade. Ó, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Esse louvor, meu irmão, ele fala muito ao meu coração, porque ele fala justamente disso. Por mais belo que seja o lugar que você tenha visitado, na maior praia paradisíaca que você possa ter ido, nada se compara ao nosso lar. Um lugar eterno, um lugar de paz, um lugar em que Jesus habita, o lugar onde o Senhor está preparando, Senhor, louvado seja Deus. Aliás, já tem preparado um lugar para cada um de nós. Muitos chamam esse lugar de paraíso. O que é o paraíso? É o céu como morada de Deus, dos anjos e dos salvos. Quando Jesus estava na cruz, ao lado dele, do lado direito e do lado esquerdo, haviam ladrões. E um daqueles ladrões reconheceu a divindade de Jesus e falou que pediu para que Jesus o perdoasse. E Jesus disse: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Este lugar, paraíso, é a expressão de tudo aquilo que é boa-aventurança, alegria, paz, benignidade, bondade, tudo aquilo que Cristo tem reservado para os seus filhos e para as suas filhas. O apóstolo Paulo também foi levado e arrebatado até o paraíso. Se você aí anotar na sua Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 12, do verso 2 ao verso 4, Paulo foi arrebatado e ali ele teve uma experiência sobrenatural. E quando ele voltou, ele disse: olha, não existem palavras que possam descrever tudo aquilo que eu vi, tudo aquilo que eu senti, tudo aquilo que eu presenciei diante daquilo que o Senhor me revelou através do arrebatamento.
E é isso que o Senhor tem preparado para aquele que perseverar. É aquilo que o Senhor tem preparado para aquela que for fiel até o fim. Breve virá o Senhor para buscar a sua igreja. Tudo está nos dizendo, os sinais já estão aí. É guerra, é fome, é peste, mas nós temos que estar preparados, porque o Senhor irá buscar um povo zeloso, um povo de boa obra, que tem lavado as suas vestiduras, as suas vestes no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. Esse novo lugar, esse nosso verdadeiro lar, é representado pela cidade eterna. Depois do julgamento final, após o milênio e a purificação da terra por meio do fogo, surgirá a nova Jerusalém, que prefigura a cidade eterna de Deus. Quando esteve nesse mundo, Jesus nos assegurou que iria nos preparar um lugar. Em João 14, o Evangelho de João, no capítulo 14, versos 2 e 3, ele diz: não se turbe os vossos corações. Que não se turbe, não se entristeça, não se abata. Porque se você voltar um pouquinho antes, ele está dizendo: olha, é necessário que eu vá embora, que eu saia daqui, que eu vá para o Pai. Aí eles ficaram entristecidos. Aí Jesus diz essa palavra para ele: olha, não se entristeçam, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito que vou preparar-vos um lugar. Mas se for preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para onde eu esteja, vocês também possam estar. E quando vai começar essa verdade? Quando vai começar essa nova etapa da nossa vida cristã? De acordo com tudo aquilo que nós temos aprendido no livro de Apocalipse, que significa o livro da revelação, revelado ao apóstolo João, que foi o único apóstolo que não sofreu martírio, mas morreu de velhice. Ali na ilha de Patmos ele estava preso, e o Senhor se revelou diante dele, e deu o livro de Apocalipse, o livro da revelação, e ele diz que entraremos no gozo eterno logo após o juízo final. Devemos ter cuidado, para não confundirmos o milênio, Apocalipse 20, do verso 2 ao verso 6, com a vida eterna, que é a eternidade sem fim em que passaremos com Deus. Enquanto no milênio será um período em que Jesus reinará por 1000 anos na terra, e no final desse período as pessoas serão julgadas diante do trono branco, que é o juízo final. Então tudo aquilo que você fez de bom e de mal, você sendo crente ou não sendo crente, você vai ser julgado, as suas obras serão pesadas diante do Senhor. Mas se você reconheceu a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, meu irmão, quando você chegar lá, o peso do sangue dele sobre as suas obras vai ser muito maior, e você vai receber a entrada nos céus. E diz em Apocalipse capítulo 21, verso 15, afirma que aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, enquanto os que tiveram os nomes escritos no livro da vida, entrarão no glorioso, e na nova e na celeste cidade eterna, e viverão com o Senhor para toda a eternidade. Quantos acreditam nisso? Diga glória a Deus. De Gênesis a Apocalipse, há um propósito divino que se cumprirá após o juízo final, aonde será estabelecido um novo céu e uma nova terra. Conforme o apóstolo Paulo escreveu, haverá reconciliação geral de todas as coisas, em que céu e terra serão a mesma grei. Chegará um dia que estaremos com o Senhor eternamente, e tudo se fará novo. Por isso o perfeito e eterno estado é descrito na Bíblia, nesses 2 capítulos, como um lugar belo, lugar de santidade e perfeição, pois a antiga ordem, o antigo sistema que imperava a natureza do pecado, foi abolida e deu lugar a um santo, puro e perfeito lugar. E a igreja, como sendo representação desse novo reino, eu venho te dizer que não cabe na igreja haver muitas vezes pecado. Não cabe dentro da igreja haver por muitas vezes desordem.
Não cabe haver dentro da igreja operar ou imperar a nossa natureza humana. Aqui quem manda é o Espírito Santo de Deus. Aqui quem fala é o Espírito Santo de Deus. Aqui quem opera é o Espírito Santo de Deus. O homem não pode falar, a carne não pode falar, porque impera o pecado. Mas aquele que vive no Espírito traz para cá, para o ambiente terreno, a glória vindoura que já está preparada para cada um de nós. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? E nós lemos aqui em Apocalipse 22, do verso 1 ao verso 5, ele traz alguns símbolos que descrevem de maneira mais vívida o divino estado perfeito de todas as coisas. Então são esses símbolos que comunicam a singularidade do reino, a singularidade desse novo céu, dessa nova terra, a singularidade do nosso verdadeiro lar. Diga, a primeira singularidade é rio. Muito fraco para tanta gente. Diga, rio. Segundo, a árvore da vida. Terceiro, a ausência de males. Quarto, a presença de Deus. Aleluia. Você leu aqui, nesta noite, no capítulo 22, que no meio da praça e da outra banda do rio estava a árvore da vida, e que do trono de Deus corria um rio puro de água viva, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Esta água, este rio, é a promessa de que nunca mais nós teremos sede. Nunca mais você terá sede, nem física e nem espiritual. Quantas vezes você chega dentro da sua casa e dobra os seus joelhos e chora, e chora, e chora, e chora. Mas quando vem aquele rio dos céus e enche aquele ambiente, e enche a tua alma, como diz a palavra de Deus, que Jesus disse ali para aquela mulher samaritana no poço: aquele que crê em mim, dos seus ventres correrão águas vivas, e nunca mais terão sede. É desse rio que vem esta água, é esse rio que emana do trono de Deus, que preenche a nossa vida, que preenche a nossa casa, que preenche a nossa família. É por ela que nós vivemos, é essa água que nos sacia a todo momento, e essa água está diante do trono de Deus, jorrando do trono de Deus de dia e noite, e disponível para cada um de nós. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? A árvore da vida representa a nossa saúde. Não haverá mais doença, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. Nós seremos, louvado seja o nome do Senhor, plenamente sãos. Não haverá mais dor de cabeça, não haverá mais nenhuma dor, nenhum mal, porque aquele estado de plenitude no nosso novo lar, louvado seja Deus, só haverá, louvado seja Deus, a presença poderosa, e a morte não terá mais poder, não prevalecerá mais, porque o nosso Deus estará conosco em toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Não haverá mais maldição contra ninguém, não haverá, porque o sangue de Jesus tem nos purificado de todo o pecado, e contemplaremos Deus face a face, e a sua presença será a nossa luz eterna. Ele mesmo diz que não precisará do sol e nem da lua, e nem de lâmpada, e nem de nenhuma outra forma de iluminação, porque o próprio Deus será a luz do nosso novo lar. E lá não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais angústia, não haverá mais nada que possa afligir a nossa alma. Então, meu irmão, se aquieta o teu coração. Se você está chorando aqui, lá não vai haver mais choro. Se você está doendo aqui, lá não haverá mais dor. Se você tem alguma dificuldade aqui, toda dificuldade lá será lançada fora, porque Jesus estará conosco no nosso verdadeiro e eterno lar. Aleluia. Louvado seja Deus.
E tem um louvor muito conhecido, eu não sei se todos conhecem, eu acredito que a maioria conhece, que diz: além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais. Mais uma vez, diga: além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido, não haverá mais noite ali, não haverá o quê? Verei os olhos de Jesus e tocarei seu nome, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu nome em mim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor nunca mais, oh, nunca mais. Morte, choro, tristeza
É este lugar que está preparado para você. É este lugar que está preparado para mim. É este lugar que está preparado para cada um de nós, se nós continuarmos a vivermos diante daquilo que o Senhor tem colocado através da sua palavra. Neste lugar nós viveremos em unidade. Às 12 portas da cidade estão os nomes das 12 tribos de Israel e dos alicerces que levam os nomes dos 12 apóstolos. Refere-se aos salvos tanto de Israel quanto da igreja, que serão reunidos formando um só corpo em Cristo Jesus, cumprindo-se plenamente dessa forma o que está escrito em Gálatas capítulo 3 verso 28: nisto não há judeu nem grego, porque em Cristo nós somos todos. Não vai haver separação. Apresentei aqui irmãos da Igreja Batista, da Assembleia de Deus Manaim, Assembleia de Deus Ministério de Madureira, Assembleia de Deus Ministério do Belém, mas lá não vai haver divisão, não vai haver denominação. Lá só vai entrar aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, que foram lavados no sangue do Cordeiro. O apóstolo Paulo nos lembra que a nossa cidade está nos céus. Os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão com Cristo e com a sua palavra, cultivam em seu coração o desejo de ir para casa, como anelavam os apóstolos e os gentios naquela época. A igreja, se você ver em capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, eles tinham, pastor Marcelo, tanta convicção que Jesus ia voltar a qualquer momento, que eles venderam tudo o que eles tinham, e eles viviam ali em comunidade, viviam em comunhão, uns com os outros, aguardando que Jesus poderia vir a qualquer momento para buscar a sua igreja, e eles estavam ali unidos, ajudando um ao outro, e aquilo começou a chamar a atenção daquela sociedade, e eles começaram a dizer: esse povo é diferente, esse povo fala diferente, esse povo se trata diferente, porque eles começaram a ver verdadeiramente Jesus na vida daquelas pessoas, e começaram a se juntar àquela igreja, muitos e muitos que estavam vendo através da vida daqueles filhos e daquelas filhas. Louvado seja o nome do Senhor. A casa preparada para cada um de nós, o nosso verdadeiro lar, é para aquele que verdadeiramente pertence à família de Deus. Você pode receber uma visita na sua casa, sim ou não? Sim ou não? Você recebe uma visita na sua casa, um amigo, um colega, um prestador de serviço, de repente vai fazer alguma obra lá na sua casa, mas ele pode abrir a geladeira, sua geladeira, sem falar com você? Ele pode entrar no seu quarto sem falar com você? Pode abrir o seu guarda-roupa sem falar com você? Mas se você chega na casa do seu pai e da sua mãe, você pede licença para abrir a geladeira? Você entra no quarto dela? Você entra no quarto dele? Você tem intimidade, você tem liberdade. Neste novo lar só vai entrar aquele que tem intimidade com Deus. E não adianta você não ter intimidade com Deus aqui embaixo para depois querer ter intimidade com Ele lá em cima. Só vai entrar lá quem tem intimidade com Ele. Diga intimidade. Intimidade só tem aquele que é da família. Intimidade só tem aquele que é filho, aquela que é filha. Só pode entrar no reino de Deus se você se tornar um filho e uma filha amada e bem-aventurada do Senhor. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Essa é a nossa grande recompensa, porque somos filhos. Se somos filhos, esse que está aí do seu lado não é seu concorrente para chegar no céu. Ele é seu irmão. Diga a paz do Senhor, meu irmão, para ele. Diga sem vergonha nenhuma. Diga a paz do Senhor, meu irmão. É seu irmão. E é através de Jesus Cristo, do sacrifício dele, que ele, como eu disse pela manhã, ele nos nivela, não por baixo, ele nos nivela por cima, como filhos e filhas amadas do Senhor, como filhos e filhas benditas do Senhor, como filhos e filhas bem-aventurados e bem-aventuradas do Senhor. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus.
Aqui nós temos pessoas que são empresárias, nós temos pessoas que são advogados, que são formados, mas também temos pessoas que trabalham muitas vezes em casa de família, que trabalham em faxina, que trabalham como assistente, como analista, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando chega aqui o advogado, quando chega aqui o empresário, quando chega aqui o juiz, quando chega aqui o desembargador, ele pega na sua mão e fala assim: a paz do Senhor, meu irmão. Porque aqui nós somos todos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Não estou querendo desvalorizar a sua faculdade, a sua pós-graduação, o seu mestrado, o seu doutorado. O que eu estou dizendo é que aqui os nossos títulos não servem para nada, porque só vai entrar no céu aquele que pertence à família do Senhor, aquele que é filho e filha amada, aquele que é abençoado, aquele que é irmão verdadeiramente do irmão que está aí do lado, vai receber a oportunidade, a recompensa que é entrar na casa celestial preparada pelo Senhor para cada um de nós. E o mais interessante, meu irmão e minha irmã, é que nós vamos ver Ele face a face. E quando você vai no livro de Apocalipse, a Bíblia, João teve uma visão muito clara de como Jesus está lá nos céus. Diz que os seus cabelos são como branca lã, e os seus olhos são como chamas de fogo, e os seus pés são como latão. Se você não sabe, escola dominical, todo domingo, 9 horas da manhã, você vai aprender direitinho. E os seus pés são como um latão reluzente. E na sua coxa, sobre a sua coxa, está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando eu imagino essa cena, olhando para Jesus, aqueles olhos de fogo, aquele cabelo branco, louvado seja Deus, aquela roupa brilhante, maravilhosa, aqueles pés reluzentes, eu só posso dizer: que oportunidade tremenda é termos esta recompensa, que é olhar Jesus face a face. Só que nós vamos olhar as mãos dele e vai estar lá o furo dos pregos. A primeira coisa que eu quero dizer para Jesus é: muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter perdoado os meus pecados, por ter sarado as minhas feridas, e por ter me dado a oportunidade de entrar neste novo lar. Porque melhor que seja o lar que eu estou vivendo hoje, nada se compara com a glória que tem preparado para cada um de nós. Quantos acreditam nisso? Diga glória a Deus. E essa é a nossa bendita esperança, a esperança de todo cristão sincero que deseja morar no céu. O céu é o nosso destino final de uma jornada que se iniciou com o nosso novo nascimento. Durante a nossa travessia nesta terra, é necessário toda a vigilância, todo o zelo, sabendo que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus Cristo. Portanto, você, meu irmão, você, minha irmã, coloque os seus olhos no autor e consumador da nossa fé, olhando sempre para frente, pois Canaã celestial é logo ali. É logo ali. Eu quero que você coloque de pé neste momento. Se coloque de pé. Coloca aí na tela Filipenses capítulo 3, só o verso 20. Filipenses 3, 20. Nós vamos ler juntos este versículo nessa noite. Aleluia. Filipenses 3, 20. No 3 vamos ler. 1, 2, 3. Mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você pode ler mais uma vez, mas bem forte. 1, 2, 3. Mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Como diz os pregadores, você perdeu a oportunidade da glória. Você perdeu a oportunidade de dar um glória bem alto aí. Ela já está preparada, a cidade já está preparada para cada um de nós. Basta apenas nós perseverarmos, nós buscarmos a presença de Deus.
Porque, meu querido irmão, minha querida irmã, só existem dois destinos. Quando comparamos as glórias dos céus com o castigo eterno reservado para aqueles que a Bíblia chama de malfeitores, temos que ter a certeza de que o céu é o nosso destino eterno. Mas para recebermos esta recompensa gloriosa, realmente temos que fazer uma escolha. De uma coisa podemos ter a plena certeza: o pecado não entrará no céu, mas quem vai entrar no céu são os pecadores redimidos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E eu quero saber nessa noite: tem pecador remido aqui? Dá um glória a Deus bem alto aí, meu irmão. Para os que não têm os seus pecados perdoados, haverá o castigo eterno, e esses irão sofrer o tormento eterno, mas os justos irão para a vida eterna. O céu é o nosso lar eterno. Nós que fomos remidos, que fomos lavados no sangue de Cristo, o céu é um lugar especial, ele é um lar eterno. Quando desejamos ter um lar no céu, sentimos que o salmista Davi sentiu, e ele registrou no Salmo de número 63, no verso 1, quando disse: a minha alma tem sede de ti, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Aquele que sabe que é do céu, aquele que sabe que pertence ao reino de Deus, meu irmão, as coisas do mundo não satisfazem, porque ele sabe que existem coisas muito melhores, muito maiores, esperando ele no novo céu e na nova terra. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? O céu é o lugar de luz. O céu é um lugar onde não tem tristeza, não tem pecado. Lá no céu não pode entrar nada que o contamine, que cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Você leu aqui no livro de Apocalipse 21, 27, os desanimados, as decepções, os desânimos, as tentações, os pecados que fazem parte desta vida, nunca mais farão aflição para aqueles que entrarem na nova terra, na nova Jerusalém. Mas a promessa maior, a promessa melhor, é que está registrado em Apocalipse capítulo 21, verso 4, que diz: e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Você está chorando aqui? Lá você não vai chorar mais. Você está sofrendo aqui? Não reclama não. Saiba que lá no céu existe paz e tranquilidade, e lá não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Para nós que somos cristãos, o céu é o lugar de descanso, depois de uma viagem árdua e cansativa. Aqui na terra Deus enxugou suas lágrimas nos seus momentos mais difíceis, mas no céu isso não será preciso, já que será um lugar sem tristeza e sem dor. E eu quero perguntar nessa noite, você que entrou aqui, você veio pela primeira vez, pela segunda vez nesse lugar e ainda não tomou uma decisão, saiba que Jesus está aqui, nesta noite, para mudar a sua história, para escrever o seu nome no livro da vida, como eu disse nessa noite. E se Jesus voltar hoje, ora vem, a Maranata, ora vem Senhor Jesus, e a trombeta soar, você também irá subir com esta igreja.